Eu sou Juliana Moreira, trabalho há 27 anos em condomínios. Meu primeiro trabalho era entrega de empreendimentos numa incorporadora. E eu brinco que eu me apegava tanto aos condomínios que eu resolvi ser síndica para poder permanecer ao invés de entregar nas implantações. Hoje sou proprietária de uma empresa chamada Cindy Company. Minha formação é finanças na USP, escolhi esta profissão, tenho muito orgulho desta profissão que eu escolhi. E estou à frente hoje de 55 condomínios aqui na cidade de São Paulo. Bom, a Cindy Company é até difícil explicar quando que ela nasceu, porque há 17 anos atrás eu abri uma administradora e pela necessidade dos nossos condomínios é que a gente começou a trabalhar com sindicância, porque os síndicos condôminos já não queriam mais assumirem esse desafio, né? E aí a gente começou a fazer sindicância e a partir daí a gente virou a chave. Hoje a principal atividade da empresa é sindicância profissional. Então é difícil até dizer há quantos anos existe a Cindy Company, mas ela nasceu dentro de uma administradora. A grande dificuldade de você trabalhar como síndico profissional, né, ou como síndico condômino, enfim, são os próprios condôminos, né? Lidar com pessoas. Então, se eu puder dar uma dica, certamente algum treinamento, faça terapia, mas principalmente treinamento de como lidar com as pessoas, entender que o conflito não é pessoal. Às vezes o condômino te liga muito bravo, muito nervoso, só que o problema não é você, o problema é a situação como um todo. Então, se prepare para receber críticas, são poucos os elogios, se prepare para lidar com pessoas, com conflitos. Eu acho que a principal dificuldade dessa profissão é isso. Então você tem que estar muito bem preparado para lidar com as pessoas nesse mercado. Eu acho que o nosso grande diferencial de mercado hoje é porque a gente traz uma experiência de um condômino na Cindy Company. Então, a gente criou um padrão de atendimento, de qualidade, um padrão de quando a gente assume um condomínio, criou uma metodologia de trabalho e eu acho que o grande sucesso da empresa se vem da padronização de atendimento. A gente entende cada condomínio como um condomínio diferente, né? Mas a maneira que a gente aceita e assume o condomínio, ela é padronizada aqui dentro. Eu errei muito para chegar nesse padrão, né? Esse padrão ele foi desenvolvido durante muitos anos e a ideia é criar um McDonald's da sindicância. Eu sempre brinco aqui dentro com os meus prepostos, com a minha equipe, que a gente tem que ter o mesmo Big Mac em todos os condomínios, indiferente de onde você coma. Então acho que o segredo do McDonald's é que todas as lojas têm o mesmo lanche, né? Então, indiferente do padrão do condomínio, tamanho do condomínio, o perfil do condômino, a gente criou aí uma qualidade de atendimento de uma maneira padronizada. Todo mundo que entra na Cindy Company, todos os condomínios, eles têm uma experiência única e diferente. Tem alguns condomínios que a gente conseguiu até fazer referência olfativa da Cindy Company. Então já tem alguns condomínios nossos que você entra, você fala, pô, aqui é cuidado pela Cindy Company. Então são nesses pequenos detalhes que a gente faz o diferencial do nosso atendimento. Mas a gente teve que errar muito, né? E a gente erra, na vida a gente é a experiência que a gente tem. Então você tem que errar muito para começar a acertar. E nesse mercado é assim, infelizmente, porque não tem capacitação, não tem treinamento, não tem ninguém que fale para você, olha, é assim, né? E acho que todo mundo já entra querendo ser o síndico do condomínio. Então, se eu puder dar uma dica aí para os síndicos que querem começar ou para os síndicos que estão começando, como em qualquer profissão, a gente tem uma carreira a seguir, né? E esta carreira a seguir, ela tem alguns degraus, né, que você tem que alcançar. Então, se você tiver a oportunidade, primeiro, trabalhe como assistente num condomínio. Assistente administrativo mesmo, dia a dia do condomínio, para você entender como que é a dinâmica em mais de um condomínio. Depois, se você tiver a oportunidade, trabalhe como preposto numa empresa maior.
porque você vai entender que a estrutura é muito importante também. Hoje nós somos aqui em 44 pessoas dentro da empresa. Aí você ter uma estrutura que te dê um respaldo é muito importante. Todo síndico acha que ele sabe de tudo. Você não sabe de nada, na verdade. Né? É importante que você entenda também as suas limitações. E todo condomínio acha que você vai saber de tudo. Né? Então você tem que ser engenheiro, você tem que ser advogado, você tem que ser síndico, você tem que ser psicólogo, você tem que resolver todos os problemas dos funcionários, então gestor de pessoas. Então parta do princípio que você não sabe nada, certo? Que você está ali para desenvolver uma história junto com o condomínio. E se você tiver oportunidade, cresça nessa profissão, não vire síndico logo de cara, né? Seja assistente administrativo, depois seja um preposto dentro de uma empresa maior, conquiste um condomínio pequeno, não tente um condomínio clube com diversos problemas, porque quanto maior o condomínio, maior o problema, né? E vá crescendo profissionalmente. Não queira abraçar o mundo logo na primeira tentativa, porque ela pode ser frustrada. Aqui na nossa empresa a gente tem uma equipe, cada um faz um pedaço da função. Se é um preposto, ele vai estar em visita de condomínio, atendimento, reunião com condôminos, reunião com operacional, os prestadores de serviço. No meu caso, eu faço atendimento a condôminos e eu supervisiono os condomínios que a gente faz a gestão. Então, meu dia é atendimento condômino, meu dia é falando com o prestador de serviço e dando bronca, levando bronca de condômino, porque condômino muitas vezes ele liga para dar bronca, ele não pede, ele já chega brigando. E eu acho que os meus dias, pelo menos, eles terminam muito tarde por causa das assembleias, por causa das visitas nos condomínios, por causa dos atendimentos aos condôminos, e eu acho que essa é uma vida de síndico mesmo. Então, o síndico que está começando, se dedique ao condomínio, se dedique ao operacional, você vai estar muito em campo, né, no dia a dia, sofrendo a dor do operacional do condomínio. Quando você já trabalha numa empresa como a nossa, cada um faz um pedaço, então eu tenho engenheiro que vai cuidar de um orçamento mais técnico ou alguma coisa assim, mas o dia a dia é basicamente gerir pessoas, gerir contratos, negociar contratos, e um bom dia termina com uma boa assembleia, sempre. Bom, a estrutura de uma empresa de sindicância, eu acho que ela começa com o síndico sozinho, depois ele começa a ter um assistente, acho importante ele ter um apoio de engenharia. Hoje a nossa equipe ela está dividida, a gente tem departamento financeiro que cuida das previsões orçamentárias, negociações dos contratos, temos um departamento jurídico que nos auxilia no dia a dia. A gente não representa condomínio judicialmente, mas é um tira-dúvidas mais da área de jurídico. A gente tem uma equipe de engenharia, a gente tem alguns diferenciais de mercado, então é um relatório de inspeção do condomínio quando a gente entra, e a partir daí a gente cria um plano de correção e depois de prevenção. A gente tem uma equipe de orçamentos. A equipe de engenharia ela atua muito em orçamentos técnicos, então quando é bomba, geradores, que a equipe de orçamentos que cuida de produto de limpeza, enfim, esses orçamentos mais simples, eles não gerem. Né? Acho que é importante também quando você começar a ter uma quantidade já maior de condomínios, você ter um preposto que seja complementar a você, né? Que possa também te representar na sua ausência, mas que haja complemento de trabalho. Eu acho que o grande diferencial nosso foi buscar em mercado pessoas que fossem complementares à nossa deficiência. A gente tem uma equipe de facilities hoje, que ela faz a gestão das preventivas dentro dos condomínios. Trabalhamos com muita tecnologia, porque é impossível ser um polvo, né? São 55 condomínios, mais de 50 mil pessoas que a gente gere diretamente. A nossa especialidade é residencial.
É muito diferente gerir residencial de comercial. O comercial ele termina às 6 horas da tarde, teoricamente. Quando você faz a gestão de residencial, ela começa às 6 horas da tarde, quando os condôminos chegam. E a gente chegou nessa época de pandemia a ter psicólogos aqui dentro para a nossa equipe operacional, porque a gente teve alguns casos aí de pedido de demissão em massa, então a gente entendeu também que era importante a gente fazer um trabalho com os funcionários orgânicos, com os terceirizados dentro dos condomínios. A gente tem uma equipe que dá treinamento e capacitação, que fica em loco. Então, por exemplo, a mensageria de um condomínio vai ser implantada. Sempre tem alguém da Cindy Company que conhece sobre mensageria para acompanhar o primeiro mês. A gente coloca este funcionário um mês dentro do condomínio para assumir essa operação, para trazer pro condomínio um conforto. Mas eu acho que para quem está começando tem que ter uma base de engenharia, tem que ter uma base de jurídico, estude muito, é uma profissão que requer muito estudo, muito conhecimento. Você tem que ser generalista muitas vezes, né? Mas é difícil porque a gente veio de uma formação, no mínimo acadêmica, no meu caso, apesar de trabalhar em 27 anos em condomínios, eu tenho uma formação em finanças, então, querendo ou não, a minha formação me favorece em algumas coisas. Então, sempre procure pessoas e profissionais que sejam complementares à sua deficiência, porque é impossível você saber tudo o tempo inteiro, e condomínio acontecem coisas que você acha que você nunca vai viver e acaba vivendo. Então, é importante você ter bons funcionários e que te complementem aí na sua equipe. Pessoal, espero que vocês tenham gostado um pouquinho da minha história, um pouquinho da história da empresa, que tem muito suor, muito trabalho. É sábado, domingo, feriado. Se você está entrando nessa profissão, entenda que você também vai ter que abrir mão de muita coisa para trabalhar. Mas eu acho que o grande segredo é você ser apaixonado por condomínio, assim como a nossa equipe é. Obrigada por me assistir. Fiquei muito lisonjeada com o convite do Síndico Lab para participar. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.